Olá, pessoal, tudo bom? Estou de volta aqui na nossa maratona dos podcasts e vamos começar, que agora eu vou colocar isso de praxe, fazendo um cafezinho na Amur, né? Aqui, ó, na amurcafé.com.br e nós vamos receber agora um convidado muito legal. O nível dos podcasts estão muito altos, só convidados maravilhosos. Vamos receber ele aqui com um cafezinho. Guto Oliveira, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aí. E agora provar o Namur Café. Oh, boa. Então, gente, a história do Guto é muito interessante. Eu dei uma estudada um pouquinho na tua história e tem vários assuntos muito bons para a gente tratar aqui, mas eu queria que você começasse se apresentando, contando um pouquinho do início da tua vida como fotógrafo. Contar um pouquinho da história, aí a gente vai desenvolvendo Maravilha. a história. Então, tá. Então, sou Guto Oliveira, sou um fotógrafo documental do sul do Brasil, do cantinho lá do nosso amado país, né? E a fotografia, ela foi muito importante na minha adolescência, mas não como fotógrafo. Eu me lembro, eu gostava muito de acampar, de escalar, de viajar de mochila, e havia uma revista, não sei se você te lembra, que era Caminhos da Terra. Puxa, E essa revista era a minha bíblia da época, né? Porque é a revista que me mostrava os lugares que eu queria conhecer, explorar, desbravar, e as fotografias que me inspiravam a isso, né? E eu comecei a viajar ali com os 16 anos, né? Muito guiado pelas fotografias, pelas revistas que eu via, mas sempre com desejo também de fotografar. Só que na época eu não tinha muita grana, né? aham. Ou comprava a máquina, aprendia a fotografar, ou ia viajar. E a minha escolha sempre foi viajar. Então, antes de ser um Fotógrafo fotógrafo, sendo um viajante. viajante, o cara que saía para explorar e conhecer, né? E eu sempre ia sozinho, isso que era uma coisa legal. Não queria que nenhum amigo fosse, primo e tal, porque eu sabia que indo sozinho Aham, eu ia você voltar diferente. interage. Eu ia me absorver um pouco daquela cultura das pessoas que eu ia conhecer e voltava diferente. E esse era o barato. Era saber que eu ia voltar diferente de como eu estava indo. Putz, incrível. Eu fui mochileiro também. Legal. Fui muito em albergue, tudo. É É, uma vibe muito boa, né? Sabe o que que eu sentia, Guto, quando eu tava viajando? Que é uma coisa que me marcou muito. Principalmente em albergue, ficando em albergue. Não sei se você ficava em albergue, muito, provavelmente, né? muito, muito. Então, cara, tem umas coisas muito loucas que, assim, às vezes tinha uma combinação de pessoas naquele dia do albergue muito especiais. Você sair para tomar uma cerveja, tudo, tinha uns papos maravilhosos e você nunca mais tinha essa configuração na tua vida. Nunca mais você vai ver essas pessoas. E era Era um uma, instante, é como uma cara, é um fotografia, instante, né? mas Era um aquele instante pá! tão intenso. Isso me aconteceu várias vezes. Tem passagens que eu lembro até hoje do cara com papo cabeça, assim, tomando cerveja, contando e. Cara, isso é muito legal. Muito Traz muita interessante, porque coisa mesmo. geralmente é uma galera que já está um outro canal da vida, É, assim, é. e traz uma bagagem E tinha pessoas diferente, mais velhas, conversa, ensina de tudo. senhores, tinha tudo, professores. Cara, muito legal isso. E você sabe que eu fiz isso também. Eu, filho de fotógrafo, casa de fotografia, eu não fotografei esses momentos. É. Todos uma mochilada pelo mundo aí, eu não fotografei. Mais ou menos parecido. E aí, como que. E aí? Então, cara, e aí essa coisa da fotografia se adormeceu por muitos Você anos. foi empresário, né? Ainda sou, ainda trabalho. Além da fotografia, eu trabalho. Eu, Boa. durante uns 10 anos, ali, dos meus 20 e poucos aos 30 e poucos, a minha vida era construir empresa e construir negócio. Empreendedor. E aí chegou um momento que, pô, quem via de fora via uma família, um casal jovem com duas crianças pequenas, com tudo. Aham. Trocava de carro todo ano, viagem para fora todo ano, uma ou duas em família, levando os pequenininhos. Só que isso cobrou um preço muito alto, né? Quem via de fora, maravilha, Uhum. mas os bastidores da nossa vida estavam bem complexos. Assim. A gente estava numa crise, porque minha vida, cara, minha vida virou uma lista de coisas a fazer. E eu perdi minha identidade. E comecei a Várias empresas você tinha. Cara, eu tinha cinco. Meu sonho era ter 5 CNPJ. Quando eu cheguei no quinto, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Aí vi meus filhos crescendo e desconectados, minha esposa longe. A gente morava num sítio e eu viajava sempre. Eu ia 3 a 4 vezes para a China por ano e ficava 30 Deixava sua dias família. lá, sozinha, num sítio, longe da família dela e tal. Então a gente pagou um preço muito alto por isso. E aí chegou um momento que a gente, no meio de uma crise, cara, o que a gente vai fazer na nossa vida? Vamos mudar de cidade, vamos mudar de país, vamos mudar de casa. E aí cada um dos dois teve um processo diferente. O meu processo foi um retorno
as minhas paixões da adolescência. Aí a fotografia veio com força. Veio a questão de um carro, cara. Eu sempre fui apaixonado por um Toyota Bandeirante. Puta, do Era meu Bandeirante sonho, mesmo, cara, era né? meu sonho. Eu me lembro quando eu estudava na faculdade, eu fazia toda uma volta para ir para o meu prédio, porque eu queria passar por um estacionamento Que tinha um onde tinha Bandeirante. uma lá, estacionada sempre. Sempre estava lá, acho que era do professor. E Nossa, eu babava naquilo. tanque de Um guerra. tanque de guerra, velho. E aí, nesse processo, naquela confusão que a gente estava, eu estava levando meu filho para a escola e passei por uma, a venda. Eu parei na hora, assim, e eu olhei para mim e falei assim, por que que eu tô dentro desse carro que eu tô e não tô dentro daquele lá? Porque aquele era meu sonho. Puta, E aí eu parei, desci, fui lá, conversei com os caras, comprei o carro. Não falei para ninguém. Aí cheguei em casa, carro tremendo no outro dia lá, aquele cheiro de diesel, né, cara? Terremoto chegando em casa e saiu todo mundo com o olho arregalado assim, e eu falei, calma família, isso aqui não é um carro, é uma nova experiência para nossa família. Essa foi a frase. putz, cara, que demais. Resumindo uma história muito longa, a gente sai para umas férias com esse carro, era inverno no sul, estava frio, a gente, vamos para um lugar quente. Aí fomos para Paraty, de carro. Juntamos as tralhas, botamos dentro da Toyota, as crianças e fomos para Paraty. 12 dias de viagem. Assim, foi muito especial para nós, aqueles 12 dias. Né? Porque a gente deixou tudo de lado e Aham. fomos. Na volta, a gente parou em Garopaba, que sempre foi o nosso refúgio lá. E ali pensando, orando, né? A questão da fé também foi muito importante, sempre foi muito importante para a gente. A gente entendeu que a gente tinha que fazer uma coisa, que por mais louca que podia parecer, e a gente pediu muita confirmação de Deus, e fomos juntando aquelas pecinhas, né, do meu processo dela, e montamos quebra-cabeça, e a loucura era, do dia 20 de setembro de 2015, que era exatamente um ano depois daquela data, a gente vai passar a régua na vida, e nós vamos fazer isso que a gente fez esses 12 dias agora pelo mundo. Putz, Vamos rodar o mundo cara. com esse carro. Vamos? Aí eu falei, né, pois é, mas quem sabe não faz isso mais pra frente, né? Quando as crianças tiverem. Aí minha esposa falou, não, se é pra fazer, nós vamos fazer agora. Nós somos jovens, as crianças, onde a gente vai, elas vão, e se der tudo errado, a gente tem como recomeçar ainda, né? Então vamos. Marcamos a data, e aí foi um ano de preparação para fazer essa viagem, e aí a fotografia. E aí você foi vendendo as empresas. Fiquei só com uma, vendi, fechei, tentamos vender a casa, não deu. O mais difícil não é sair, não é ir, é acabar com o que Aham. tem, é E desenraizar. Né? desenraizar, é. Então foi um processo bem complicado esse um ano, mas aí a fotografia veio, né? Pô, agora eu preciso documentar essa loucura, né, meu? Eu preciso fazer isso bem, porque eu não vou fazer isso provavelmente de novo. Então comprei o equipamento, Aí fui você falou, estudar, e aí já foi na começou. Fuji. O que que eu fiz? O que tinha me chamado para fotografia desde sempre era a natureza. Aham. Então, eu queria fotografar a natureza. Aí eu comprei junto, comprei um kit Nikon. Comprei uma Aham. Nikon D810, comprei uma 1635, comprei uma cinquentinha e uma 70-200. Esse era o meu kit para fotografia de verdade. Aham. E aí comprei uma Fuji X-T1 Aham. com uma 27mm e uma 10-24 para ter no dia a dia e era isso aí. Era assim que eu pensei. Aham. Falei, não vou sair com uma câmera desse tamanho na rua, no Equador, sei lá, na Nicarágua, né? Eu quero precisar de uma câmera mais discretinha e tal. E eu comprei esse equipamento todo, gastei uma fortuna, era equipamento top na época. Putz, eu Nossa, lembro, e cara. eu não sabia fotografar. Ah, Tirei das caixas, botei no M de manual e falei, daqui eu não tiro até aprender. você foi estudar também. Aí fui estudar. Mas assim, meio autodidata, porque eu já estava na estrada, praticamente na estrada, né? E não tinha conteúdo como tem hoje, assim, no YouTube e tal. Tinha E pouco, você já saiu com ela pra. saí com ela pra... Você só levou a Fuji, nem largou nem como. Levei as duas. Ah, nem mexeu na Nikon. Mexi nas duas. Ah, mexeu na. Porque a Nikon era a minha câmera, era meu kit principal Sim. por causa da natureza. Então era tripezão. Era aquela loucura, assim, né, cara? Peso. Peso Nossa, desgraçado. tamanho, Assim. peso. E pra migrar pra Fuji, demorou. 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 Mas depois que eu entendi pro tipo de fotografia que eu faço hoje, Aham. o que o sistema oferecia, velho, eu É. É isso. comecei a vender o kit Nikon ali e hoje é 100% Fuji. Putz. É uma. Então a fotografia, no início ela me serviu como um grande provocador, inspirador de sair para explorar o mundo, né?
E hoje é a minha. Também é um álibi ainda para sair. É um bom passaporte para te sair e Sim, explorar. claro. Abre portas a fotografia. Claro, claro. Mas conta da viagem, cara. O que vocês fizeram? Pra onde vocês foram? Então, cara, a gente saiu 20 de setembro de 2015. Nós saímos de Novo Hamburgo, fizeram para nós um evento muito legal no shopping, lá, assim, de despedida, com autógrafo e tal. Super emocionante, né? O pessoal chorando, As família e crianças tal. junto, que idade tinha teus filhos? Quando a gente saiu, o Caio acho que tinha 8 e a Sofia 4 para Nossa, 5. Cara, cara. estiquinho, assim, né? Eram crianças portáteis ainda, que dá para pegar e levar para onde tu vai, né? E a gente então saiu de lá e fomos até Ushuaia, que é a cidade mais extrema ao sul da Aham. América do Sul, e até Prudhoe Bay, que é o local mais ao norte que se pode ir por terra nas Américas, depois do No Círculo Polar Alasca. Ártico. Depois do Círculo Polar Ártico lá. É, lá na ponta do Alasca, lá onde tem só Você pegaram petroleira. verão pra entrar lá? Verão, verão. Senão não Lá era aguenta. verão. Mas mesmo E, assim, frio, né? cara, dias quentes, bermudinha, Ah, legal. dava para se virar E bem. vocês E dias foram, frios também, tinha. vocês foram e voltaram por outro caminho. A gente subiu pela costa oeste Aham. americana, Canadá, e depois a gente desceu pelo meio ali para pegar todos aqueles parques lá de cima, Yukon todos, ali, você tudo, foi? tudo, 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 tudo. Meu E a Deus, gente, cara. porque a gente começou a fugir do frio, cara. O que a gente tinha que respeitar nessa viagem toda? Porque a gente O- dormia em barraca, cozinhava na rua, era super exposto. Respeitar os climas extremos, né? Então Tá. a gente tinha que chegar na Patagônia no verão. A gente tinha que chegar na América Central no inverno, porque o calor é insuportável. Tinha que chegar no Alasca no verão. E na Flórida no inverno também, porque o Sim. verão pega Descendo e fugindo do e frio. fugindo do frio. E a gente atrasou um pouco quando a gente estava descendo ali por. Acho que era. Outubro. Não, por Montana ali. Ah, Montana, tá. Tava bom, assim, 20 e poucos graus, tal, tranquilo. A gente estava acampado num lugar que tinha um monte de viajante. Era uma quinta-feira. Aí a gente viu o cara falar: ah, sábado tá para fazer -10. Puta, a gente se olhou assim, cara, o frio tá vindo, né? A gente atrasou para sair do Alasca. E a Nossa. gente começou a descer até o Texas. E a gente foi praticamente pela fronteira com o México para Ah, Flórida, não assim, deu pra por vocês cima. atravessarem por cima, né? Não deu para atravessar por Que cima. aí ia pra Nova York e É, descia. mas o plano era descer, porque a gente fez todo aquele Grand Case Escalante, que Aham. vai desde o Bryce lá em cima até o Grand Canyon, que é o Sim. mais embaixo, né? Então a gente fez tudo isso ali e aí ia por ali mesmo. Ah, Só ia que por. ia mais devagar, É, nossa. é. A gente curtia viajar Claro, devagar, para claro. conhecer É. os lugares. Vocês tiveram que descer meio rápido, Bem, né? bem rápido. Aí vocês vieram por New Aí, Orleans, New Orleans, New Orleans ali, né? Louisiana, né? Louisiana. Louisiana, e Flórida. A gente ficou um tempão na Flórida, porque tem muitos amigos lá. E dali a gente foi para o Marrocos. A gente ficou um tempo em Portugal, esperar o Levaram carro, carro. Aí não? o carro foi de navio. E a gente fez um Puta, trecho da África. E aí aconteceu um problema de saúde com minha esposa e a gente teve que voltar lá na Mauritânia. que você desceu Marrocos para você desceu para Mauritânia? Marrocos, a gente fez ali o Saara Ocidental, que Aham. é um É, território ali. que Mas era espanhol, né? era É. francês Ah, ali, né? tá. Ali é A francês. Mauritânia que ó, tinha um espanhol ali. Tudo francês Ah, ali. tudo francês? Espanha é mais, eu acho que o norte de Marrocos ali é Ah, tá, tá, tá. mais Tem o Celta, né? E tem- acho que É. ele é mais europeu, o norte do Marrocos. E a gente fez Mauritânia e terminamos a viagem no Senegal. Ah, aí que tua esposa passou mal. Ela passou mal na Mauritânia, no meio do deserto lá. E a gente não tinha como. A gente ficou uns 2 meses lá tentando estabilizar a saúde dela e não rolou. Nossa. Aí Nem curtiram o Senegal, então chegaram já para ir Ah, embora. é. Que é muito interessante o Senegal também, né? A gente deu umas voltinhas lá, mais eu, assim, porque a gente alugou um Airbnb, Aham. um apartamentinho lá, daí, como a família tava tranquila, eu dava minhas fugidinhas, né, pra Sim. conhecer e Teus filhos já fotografar. já estavam mais velhos, viu? É, Foi um ano, né? Não, ali já tinha dado quase 4 anos de viagem. Teu filho já tá com 12. Tava uns molequinho já, Adolescente já, pré-adolescente. pré-adolescente. Cara, que E essa experiência, foi cara. uma loucura, assim, mas foi Pô, mas muito bom isso pra não nós, existe, cara. cara. Isso não Ah, existe. Você sabe que eu tinha um plano. Putz, e tá passando o tempo. Tô igual meu pai com Everest, cara. Meu pai, Katmandu. Meu pai falava a vida inteira, eu quero conhecer Katmandu. Meu pai faleceu e não foi pra Katmandu, cara. E eu tinha um plano que era conhecer o mundo, fotografar o mundo, cara, todos os continentes. Não fio, ia fazer nos 30 anos, aí não fiz os ninguém, 40, ninguém vai fazer por ti. vou fazer 50 agora. Cara, Tem que fazer. A gente fez essa loucura. tinha até que. Isso é uma viagem que. Não
Não tem os tickets que você compra mundial? Você já viu isso? Tem os Around the World, que eles falam. Assim, a gente fez uma coisa que geralmente quem faz, ou faz mais jovem, Aham, não tem nada a perder, ou faz mais tarde na vida quando tá com a vida tranquila. A gente saiu no meio, assim, no nosso auge financeiro, né? Porque eu falei que a aham, questão claro. familiar estava complicada. Cara, a gente Foi foi, voltou, ótimo. a vida segue, coisas melhoraram, outras coisas não são mais o que eram, Aham, e a vida tomou perfeito. Outra outro visão de formato, outra vida. visão, vida muito mais interessante, Putz, cara, fantástico. sabe? A gente tem a família toda tem um patrimônio de memórias, de espiritual, que ninguém tira, velho. Sim, Isso cara. tá com a gente, E sabe? você que registrou, né? Isso que é o mais importante. Você fez material para família, álbuns, tudo. Não, a gente tem algumas coisas, nós vamos ver depois aqui nessa parte das Aham. impressões, algumas fotos da viagem, Mas mas por que tem que você não faz muita. isso? Vou te dar um conselho. Falta, às vezes falta É, tempo. mas faz um álbum, uns álbuns assim, é legal, cara. Ah, é legal, é legal. Teus filhos. É. Porque a gente não sabe, passa o tempo, são arquivos digitais, né? É uma boa fazer um Faz um livrinho. mini álbuns, uns photobook, né? Faz um falando de trechos. Sabe? Eu fazia para alguns clientes, É legal. mas foto de celular. Eu montava. Cara, mas que sensacional essa história, cara. E aí, cara, a minha conexão, porque assim, eu fiquei muito culpado nos 3 primeiros meses. Porque eu, cara, eu precisava estar trabalhando. Que eu tô aqui? Eu já tava descendo para Ushuaia lá, né? O que eu tô fazendo com minha família aqui, nesse carrinho? Aí era a época que o pessoal descia, o pessoal que fazia viagens longas, assim, os overlander que chama, Aham. né? E aí passava os alemães, os franceses com os caminhões de expedição, cara. E uma Toyotinha com barraca em Toyotinha, cima, meu cara. Deus do céu. Então, 3 meses eu passei mal. Depois eu. Pá. Depois você relaxou, né? E aí, onde é que eu me conectei como uma atividade produtiva, assim, de estar criando coisa e pensando e desenvolvendo, foi fotografia. Porque é o que eu tinha comigo ali, não tinha mais. Eu estava com minha família E você foi aprendendo. e fui aprendendo. E às vezes, a conexão, e tentava um vídeo no YouTube, aprender alguma coisa. E aí que eu conheci o Eli Eka, esse Ele é que a gente Locard. conversou, né? É ali que eu conheci ele. E aí eu vi que ele tinha Nikon D810 e tinha Fuji X-T1. Eu, porra, acertei no equipamento. Ele virou ex-fotógrafo, né? É, massa. Então foi um dos primeiros caras que eu vi. E ele falava na época Location Independence, né? Que era o cara que já era nômade e tal. Não, e ele falou pra mim que ele ficava às vezes um ano sem ir voltar pra casa. Aham. Que ele ia fotografando de... Lugar em lugar. Cara, mas o americano é bem organizado nisso, né? Eles são bem metódicos, é empresariado, super né? metódico. Claro, ele faz um business. É um business. Queria um business. Então ele falou pra mim, por exemplo, cara, achei fantástico. Falei, cara, isso aí... Falei, isso é um sonho. Ele falou, mas paga preço, cara. Ele Claro. falou, é um sonho, mas paga o preço, cara. O que ele fazia? Por exemplo, ele ia pra Europa. Aí o itinerário dele era Grécia, Bulgária, Romênia, não sei o que, não sei o que. Aí o agente dele já entrava em contato com o Marriott da Grécia, Mastercard, o que vocês precisam? Aí já Ele ia trabalhar. ia trabalhar. Aí dali ia para Romênia, já fazia a mesma coisa. O agente, É, quer dizer, bem estrutura. organizado, estrutura. Americano, né? Tu vê essa coisa de hotéis, cara, pra nós também funciona muito bem na viagem. Não pra ganhar dinheiro, mas a gente dormia, a gente acampava. Nosso dia a dia praticamente era acampar. A gente ia muito pouco para cidades. A gente tava no vulcão, montanha, lagoa, mar, rio, meio do mato. Só que a gente tinha que ir para cidades eventualmente para abastecer, comprar Sim. comida e dar uma descansada, trabalhar um De vez em pouco. quando vocês ficavam num hotel, alguma coisa assim. E aí o que que eu fazia? Eu não podia, não tinha grana para pagar para dormir. Essa era uma regra, não dá para pagar para dormir. A gente tem um carro aqui, é a nossa casa. Então, por exemplo, vamos para São Paulo. Aí eu pegava uma lista, eu já tinha um esqueminha que era muito prático para mim fazer assim. Eu pegava uma lista de 10 hotéis, ou 3 estrelas, ou hotel boutique. Geralmente é o dono que está administrando ali e tal. Tinha uma propostinha padrão e eu mandava. Eu pedia 3 noites, eram 3 noites com café da manhã para a família, e entregava 15 fotos do hotel. Cara, sempre conseguia. Em tudo que era canto. Às vezes conseguia 3 num lugar. Então a gente ficava 3 dias no hotel, depois ia para outro, depois ia para outro. E aí tinha cama, tinha banho, tinha internet. Cara, coisa espetacular isso. Funcionou muito, muito. Todos os países que a gente Você tinha um portfóliozinho, já já mandava. mandava ali, assim, era foto meia boca, mas enfim, Não, mas- dava para usar, né? E deu muito certo. Só um parênteses aí com Aí, ó, boa nossa dica. amiga. Fazia, né? Eu vi que você falou que você associa as fases da tua fotografia com o gênero musical, né? Eu achei muito Exatamente. legal, que essa fase primeiro da paisagem é clássica, né? É música clássica, né? É, Tá lá muito com o legal, tripé, muito- né? Coloca a partitura,
ela é muito mais contemplativa, né? Pô, tu tá vendo aquela cena, curtindo, e tu tá esperando a nuvem chegar, ou virar numa cor que tu acha que Aham. vai. Pô, ou tá fechado o céu e daqui a pouco abre um espacinho lá no horizonte e tu sabe que a luz vai entrar lá e vai pintar. Então É, é aquela coisa é louca, uma assim, de jogada de uma paciência. sinfonia É, total, que eu curto muito ainda, eu amo de sim. fazer. Pô, mas é incrível, cara. E aí entra na fase, aí durante a Aí foi pro viagem, jazz. aí fui pro jazz. Que nessa viagem, né, nos estudos tal, eu descobri a fotografia de rua. E aí eu pirei, E cara. você fazia na viagem de rua Eu já? fazia, Aí comecei a já com a fazer. Fuji. Aí eu tinha a Fuji, né? É. Aí, Pô, não dá. aí a Fuji entrou com força, né, Putz. na minha história ali. E aí comecei a ver, aí começou com os fotógrafos Ah, americanos, que não. eram os caras que estavam no YouTube, né? A gente falou antes no David Alan Harvey e pô, tinha um cara, um alemão lá, que agora que eu vi que ele lançou um livro, que eu esqueci o nome dele, que ele trazia muita coincidências para a imagem dele, muita coisa parecida. Hum, E, puta, achei aquilo demais, assim, cara. Aí eu mergulhei, né? Aí eu saí da sinfonia pro jazz, né? Eu tava com meu trompetinho lá, improvisando, reagindo, improvisando tudo muito rápido acontecendo. demais. E sempre tive a preocupação de, putz, se eu vou fazer um clique, eu tenho que ter um porquê, né? Não vou só tirar foto de um cachorro passando com uma velhinha, com um cajadinho ali. A foto tem que ter elementos que tragam ou uma surpresa, ou que sejam belas, ou que intriguem quem tá vendo Despertem elas, a né? curiosidade, né? Então eu ficava, cara, esperando alguma coisa acontecer para fazer a foto, assim. Às vezes eu saía e não fazia foto nenhuma. Que às vezes é um pouquinho do negócio da paisagem que você fazia antes. Exato, Esperar esperar, a exatamente. E construção. conectar as coisas. Tem uma foto que conecta. Daqui a pouco, não sei se a gente pode já Tá, se quiser, puxar uma quer mostrar aqui. você? Ah, puxar uma aqui só para ilustrar essa coisa o que a gente estava vendo aqui antes, de como as coisas acontecem na rua, não é? E aqui, ó, Não, isso é demais. Isso aí. mostra aí para a câmera que eu não sei para qual. Esse tipo de coisa que a rua te entrega, assim, é uma mágica, né? Essa foto aqui eu estava caminhando no lado da calçada onde ela está indo, ela está vindo contra mim. Eu percebi, eu não vi, assim, eu senti que tinha alguma coisa interessante ali. Eu literalmente corri para outro lado da rua, fiz o enquadramento e tirei a foto. Cara, Eu isso vi que tinha coisa legal, mas depois que eu vi a foto. Olha as cores, cara, isso é olha. inacreditável. Essa foto é inacreditável. Então acho que Tá certo? Põe mais pra frente? Mais pra frente. Então. a fotografia de rua ela tem força quando ela traz Essa esse tipo de foto é coisa, assim. inacreditável, cara. Inacreditável. Isso aqui. Mas você vê a sensibilidade, né? É perceber, assim. É, cara. Para Às mim, a vezes é uma foto coisa tem dois grandes momentos. intuitivo, né? É intuitivo às vezes, né? Às vezes tu percebe, tu não É. enxerga, né? Para mim, a fotografia tem dois grandes baratos, assim, que é a percepção, quando tu percebe alguma coisa diferente, para mim é aí que tá a mágica. E depois o enquadramento, como é que tu vai, Sim. o que que tu vai deixar dentro, o que que tu vai deixar fora desse quadrado ali, né? E é muito louco que você tem um tempo pra fazer aquilo. Cara, às vezes é um piscar de olhos, né? A coisa não é, pois é, então. E aí que Não, eu vou entrar pá, num ponto. Olha foi. que interessante. Ontem eu estava num evento aqui de fotografia e um fotógrafo falou para mim: Ah, eu saí da Fuji por causa do foco. Eu falei: Pô, mas Bicho, para com isso, cara. Aí você com X-T1, não. isso é besteira. Eu fiz casamento com um X100S, pô. As Besteira. grandes fotos, os grandes fotógrafos, né, da história da Fazia fotografia, com foco bicho, manual, cara. hoje o celular, É. né, faz o que tu precisa. Então, isso aqui para mim foi uma grande libertação. Porque quando eu estava na fotografia focado na natureza, cara, eu tava sempre de olho nos lançamentos. Que eu queria, sei lá, mais megapixel. Porque Aham. falavam isso, né? É, Tava essa vendo. aí. Tinha essa vibe, né? E a lente, não pode ser 16, tem que ser 17, porque isso e aquilo, e hiperfoco e não sei o quê. Puta, meu, que saco isso, né? E tudo muito caro. Todo mundo Tudo muito fala. caro. É. A rua já me tirou um pouco disso aí. Mas quando eu entrei no documental, que agora é o Fusion, né? Que é a É o mistura de Fuji, todos né? esses ritmos aí, porque tem natureza humana, tem Putz, cara. tudo. Câmera pra mim é assim, ó, é o que me Sim. funciona. E aqui É isso aí. É. eu decidi escolher uma câmera de 10 anos, porque ela me resolve. E ela E é uma ótima câmera. as cores dela, eu tô nela pelas É cores. maravilhosa. Então eu não tenho mais Isso o que aqui pensar. isso aqui vai virar. Eu tenho a impressão que a XT1 ela vai virar o que virou a Contax G2. Vai ser buscada, vai ser Meu garimpada. irmão tem uma, É. com três lentes, o jogo de três lentes. Mas vai ser isso, porque é uma câmera que já está buscada, já estão.
Tem É, muita eu gente. acompanho o mercado, porque assim, quando eu acho uma Como a em boas X100S condições, também. eu compro. X100, Eu tenho três já. E eu vejo que nos Estados Unidos isso aqui era uma câmera de US$ 200 que se comprava usada. Hoje é 500 e pouco, quase US$ 600, né? tá E hypando. tá hypando. É. Mas é uma. Porra, uma assim, bela- 16 megapixels. Eu nem sei quantos frames por segundo faz. E eu uso muito Ah, você usa. na documental, principalmente no trabalho do Pampa, né? Aham. Vou mostrar para vocês depois. Às vezes está numa ação muito rápida, de um cara laçando e eu tô dentro lá com isso aqui. Isso aqui é Putz, muito bom porque eu uso ela muito aqui, ó. Eu você já eu pegou o. ataco assim Aham. a Eu fotografia. vi que você usa grande angular, bem aberta. Bem aberta, eu A uso muito a 10-24. 10-24, muito. Então Eu vi que tu usa eu tô bastante. sempre aqui assim, ó. Não sei se você é do quadro, mas tô sempre aqui assim, ó, meio das pernas. E é uma câmera que me permite isso. Cara, eu quero saber um pouco dessa história do Pampa. Então vamos lá. Que eu sou fascinado por a vida do peão. Que eu venho de Mato Grosso do Sul. Minha avó morou 40 anos no Pantanal. Ah, que legal. Desbravou com meu avô. Eles foram sertanejo mesmo, sabe? Foram com um burrico, uma carrocinha, um índio. Ela me falou. Ela casou com 14 anos. Meu avô tinha 17, 18 anos. Eles subiram numa carroça, burrico e um índio. Eles falam bugre. Olha só. Bugre. Tem bugre lá também, né? É, e um bugre. E um bugre foram embora. Pro meio do Pantanal, cara. Pantanal, onça e tudo que você imaginar. Desbravadores. Cara, minha avó, 40 anos, cara. O braço dela era todo queimado, fazia sabão. Mas ela é de qual origem? Uma cacerense, no Mato Grosso. Não Mato Grosso do Sul. Mas a família? Porque tu tem um lado Então, a família árabe. da minha avó, meu bisavô foi um famoso matador lá É na mesmo, história de cara. Cuiabá. Sicário. É, não, bisavô não, tataravô. Tataravô. Era tipo dos Pistoleiro, políticos, né? pistoleiro. É. E aí eu descobri agora, eu sou árabe por parte de pai, né? Bem árabe, né? Mas eu descobri que eu tenho até judeu, cara. Aí foi descobrir. É, mas não pareceu uma mistura, né? Meu primo foi. Ver árvore Ele fez 5 anos de estudo. E descobriu, pô, eu tenho parentesco até com o rei Diniz de Portugal. Mas aí foi vendo tudo. Então tem tipo índio, tem negro, tem tudo. Misturar a gente é assim, né, a gente brasileiro? assim. E, cara, ela me conta histórias assim, incríveis. Por exemplo, teve 4 filhos, né? Meu tio mais velho era bebezinho e não tinha berço, essas coisas. Era um negócio de pedra e as palhinhas, botava palha. E ela tava fazendo sabão, fazia muito sabão, não sei, fazia tanto sabão que ela. Deve vender, né? Eu não sei o que elas faziam com sabão. Só que ela falou que ouviu o nenê chorando. Aí ela foi ver, quando ela olhou o berço, né, improvisado, tinha uma cobra, cara. Tinha uma jararaca dentro do berço. Não sei como que a jararaca deve ter vindo com a palha, não sei como que tava lá. E tava o nenê do lado. Aí o nenê já tinha parado até de chorar, assim, com medo. Nossa. Aí eu falei, e aí, vó, o que você fez? Ela, peguei na cabeça da cobra. Ela pegou na cabeça da cobra, cara. Mãe. Mãe, né, cara? E aí, fui lá pra longe e joguei essa Jogou cobra embora. fora. Tá. Cara, então, assim, Sorte. umas coisas assim que a gente não consegue imaginar hoje. Meu avô foi pro campo com o bugre e um cachorro. Pareceu uma onça pintada, atacou eles. O bugre lutou com a onça. Meu pai ficou só rezando pro Santo Antônio. Tinha muito. Porque antigamente eles rezavam para Santo Antônio, que era o santo que protegia das onças. Aham. Então ele falava Santo Antônio, minha avó tinha um Santo Antônio. Aí ele ficou lá, Santo Antônio de Jica, salva ele, Santo Antônio. E o cara brigando com a onça, com o cachorro, mataram a onça, né? Quase morreu, ficou todo arranhado, igual o filme lá do Regresso. O cara ficou assim. Mas enfim, eu É. queria saber do Pampa porque deve ter muita história assim, né? Ó, aqui no Pampa eu quero começar deixando um presentinho pra ti Putz, aqui. cara. Aí, E um aí pra te hoje eu tô sortear. fazendo presente. Sortear aí pra tua turma. Putz, cara. Que massa. Ó, essa é uma. Isso aqui Pô, é tá um. até precisando de uma dessa. Ó, legal. Então acertei. Tá precisando. Pô, Huachu, que é o que tu tá vendo aí impresso lindo, cara. na capa e nos caderninhos, é o nome desse projeto que eu desenvolvo no Pampa. Projeto de longo prazo, putz. que eu iniciei em 2020. Como que a gente faz pra sortear? Dá ideia. Ah, não O sei. que a gente faz pra sortear? Sortear ou. Tá seguindo o Fuji. Não, mas tá seguindo, não, mas tipo alguma coisa no YouTube, né? Seria legal fazer
Comenta aí, quem tem câmera Fuji, bota o modelo ali, a gente sorteia entre quem comentar. O primeiro, ou O- não? A gente faz um sorteio entre quem... Tá. Ou o primeiro, não sei. O primeiro que tiver câmera Fuji e Boa. deixar todo o seu set de equipamento vai Pronto, ganhar isso aqui. resolvido. Só não me venha alguém do Japão, alguma coisa que vai ficar muito caro mandar isso aqui. Legal. Então, esse eu comecei a desenvolver, porque assim, ó, falando em projeto do Pampa, é muito difícil trabalhar no Brasil com projetos documentais de longo prazo. Não tem quem tá aqui, ó, sei lá, 100 mil reais, Sim, sim. vai ficar 5 anos aí investigando. Então, a gente faz porque ama. E a gente Você gasta. não fez Lei Rouanet, essas coisas? Eu fiz um outro projeto sobre imigração com uma lei Paulo Gustavo. Aham. E, bicho, a minha vida é muito ocupada, assim, para ficar... Burocracia. Não, Tem eu gente. sigo com empresa, eu presido uma ONG no Piauí, então minha vida é muita, sabe? Eu preciso escolher meus caminhos. E como eu sempre fui um cara que gostei de empreender, criar coisas legais, eu comecei a desenvolver para esse projeto produtos em colaboração com marcas locais, marcas pequenas, que têm alinhamento muito forte com essa cultura do Pampa e a cultura gaúcha. O primeiro foi esse boné, que já foi lançado. Pô, muito legal. É tipo uma boina, né? Quase uma boina. Ele tem, ele é cheio, ele tem O toda uma gaúcho simbologia. usa uma coisa mais. O gaúcho usa boina. Coisa boina, Tá? né? Então, o que a gente fez nesse boné? A gente trouxe uma série de elementos da cultura gaúcha do Pampa. Ele é feito em 3 cores, que é o vermelho, o amarelo e o verde, que são as cores da bandeira, Aham. né, que é a coragem, a conquista, a riqueza e o Pampa, o recurso natural. A gente usou o couro natural aqui, marcado, que é uma alusão à marcação do gado. Aham. Né? Essa fivela aqui, ela é uma fivela usada nas botas de gaúcho e em algumas partes do indumentário do gaúcho. Esse forro é o forro usado nas boinas uruguaias e argentinas, que é o forro de cetim, Que de alta gramatura. Putz. E a gente fez aqui, que eu acho que o mais bacana, isso aqui é chamado faixa pampa. Essa é uma iconografia indígena dos índios pampianos, né, que vem lá dos queixos dos incas, né, que fala sobre a relação do homem com o cosmos, com a natureza. Teve uma migração de Sim, queijo? teve Porque é do quase do caminho Piabiru, será? uma troca muito grande cultural. Caramba, Pampa é uma palavra quechua, significa vastidão. O Huachu, eu não sabia. Huachu, que é o nome do meu Eu projeto, pensei, eu imaginei Peru na hora. é um termo quechua que, segundo alguns historiadores, talvez seja a origem do termo gaúcho. Que Huachu era aquele cara abandonado, o cara selvagem, o cara que estava fora do sistema, assim. E o gaúcho era assim. Porque ele era um mestiço entre o indígena e o europeu. O europeu não aceitava e o indígena também não, porque ele era um mestiço. E eles se juntavam e andavam pelo campo lá, quando não tinha cercas, né? E roubavam gado e matavam. Então eram vândalos, assim, do campo, né? Então esse boné traz toda essa história aqui. E esse aqui eu fiz com a Carta P, que é uma marca lá do sul, super conectada ao Pampa, e é todo feito à mão. Todo feito à mão o boné. E agora eu fiz com a Graxaim, que é outra marca lá, e assim, são marcas de um cara só, né? Os empreendedores guerreiros. E eu uso muito isso aqui, que é agendas, né? Eu tava precisando mesmo. Acho que eu comentei que eu tava precisando. Eu comentei outro dia, eu preciso de um bloco de notas. Aí, Pronto, ó. resolvido, cara. Então a gente fez um couro cru, que não é um couro tingido, porque esse couro ele vai oxidar e ele vai receber as marcas do teu uso. Você vende isso aqui online? Vou começar a vender, ele não está à venda ainda. Esse Tá, aqui é então fiquem ligados. Ó, aí tem a marca ali, o Huachu, é um field note, né? Um cartão de campo, assim, uma agendinha de campo. Muito. Tem não pautada, pautada, e é isso aí. Então, Demais. um para te usar e um para a galera aí, para o primeiro que... Primeiro que comentar e Comentar deixar lá. os. E depois aí vão lançar isso aqui. Não, isso tem que Ou seja, lançar, cara. boné e isso aqui, parte dos lucros vem para o projeto. Ótimo. Então, para botar gasolina, Sim, para com viajar certeza, com e certeza. seguir esse projeto. Então, do que esse projeto trata? Não sei se quiserem Vamos começar? passando as fotos ali, a gente vai ilustrando. Então, esse projeto do Pampa, ele trata de uma transformação que está acontecendo lá. Eu imagino, porque tá acontecendo no Pantanal também. Todo mundo está acontecendo, que é o quê? É uma supressão do campo nativo e uma aculturação. Então, o que acontece no Pampa? O Pampa é campo, né? É campo a perder de vista. E a nossa ideia de preservar, de reflorestar, né? É floresta, árvores frondosas. Sim. Né? O campo não. É.
Então, o Pampa está sendo muito atacado, assim, Soja. principalmente a soja. Mato Grosso do Sul, cara. Principalmente a soja. Acabou. Acabou. Só o Pantanal que preservou por causa do clima e o resto, você Virou vai pro soja. estado inteiro é soja, só Mato Grosso também. Esse é um problemaço É, lá. cara. Lá tem a soja, tem a silvicultura também, que é um outro problema, porque isso impacta muito as dinâmicas do bioma ali. E no Pampa hoje tem uma porção na fronteira com o Uruguai, que é de Livramento Uruguaiano até a Serra do Caverá ali, que é praticamente a porção preservada. O resto virou lavoura, né? E onde o Pampa termina, a cultura do gaúcho também termina. Putz, cara. Porque o gaúcho, ele é o cara que vai cuidar do gado, dos animais, da pecuária. Ele não vai pilotar um Um trator. trator lá. Então, a relação do Pampa com o gaúcho é uma relação muito simbiótica. O Pampa é o que é por causa do gaúcho, Aham. o Pampa nativo, por causa Igualzinho Mato Grosso. do pastoreio, do pisoteamento desses animais, porque senão a Mata Atlântica tomaria conta. E o gaúcho é o que é por causa do bioma que ele vive, né, cara? Então, isso está sob uma ameaça forte. Aí começa. Putz, que lindo. Então, nesse projeto, documentando essas transformações, eu vou buscando os jovens. Que Qual é o problema social? Que o jovem não quer. quer. Não quer. É igualzinho Mato Então, tem um gap de sucessão aí de todo esse conhecimento, essa Grosso. E já estão ouvindo cultura. funk, ouvindo essas coisas. Ou seja, a internet, né, as redes sociais estão criando uma cultura mundial Aham. superficial, Superficial. e está se perdendo essas coisas. Aham. Então, esse cara que tem 16 anos, Putz. é um fiapo, um baita de um cara que toca praticamente sozinho uma fazenda. 16 anos. Então, eu estou buscando esses jovens que estão seguindo, que são apaixonados pela lida. Cara, não é fácil trabalhar Não, isso. não é fácil, cara. Tu curar um animal, tu fazer uma cerca, domar um cavalo. Um Então, trabalho duro, né, cara? aqui ele tá saindo, e aqui é ele, ele Essa tava foto eu saindo, postei no- aham, tava se preparando ali, pegando a encilha para cuidar do gado. E aqui, por que que a Fuji é importante para mim? Porque aqui eu tô com a 10800, a 1024, Aham. eu tô no chão aqui, ó. Sim, Esticado, cara. se der um gado eu dou uma camerada no bicho, eu tô no meio da loucura aqui. Tá no meio, demais, cara. Olha. Mesma coisa aqui. Aqui, o que que eles estão fazendo? Eles estão castrando um potro. E essa castração tradicional, muita gente não faz mais isso porque choca, Aham. né? Cara, isso aqui é assim, pior, entre aspas, que o UFC. Porque é uma meia dúzia de Pra peão segurar. na unha. Tem que baixar, tem que jogar no chão o cavalo, né? Para poder castrar. E, de novo, no meio, com a importância de ter uma câmera pequena, leve, que eu consigo trabalhar aqui, ó. Sem dúvida. Olha o cachorrinho lá, ó. Com medo de levar um coice. Sempre tem um Cara, você cabrito. sabe que o. Só dando uma parte, você sabe que lá no. Tinha uma fazenda, eu fiz até algumas fotos lá. Eu fiz turismo. E era uma fazenda linda lá da família Rondon, lá no Mato Grosso do Sul, né? No Pantanal. Coisa mais linda, cara. Aí os caras entrou a Conservation Internacional lá e comprou a fazenda. Aham. Uma fazenda centenária, cara. Coisa mais linda do mundo, assim. Toda adaptada já para esse mundo da pecuária. Todo o ecossistema já estava Atualizado, tu diz. já estava assim, há mais de 100 anos, era centenária. Sim. E aí os caras compraram e proibiram de ter gado, não sei. Cara, foi uma catástrofe. Foi uma catástrofe, porque fizeram uma intervenção dos caras que vieram lá dos Estados Unidos, lá de outro lugar, que não conhecia o ecossistema, não conhecia É. aquilo. Trouxeram os biólogos, sei lá da onde que vieram. Cara, acabou a fazenda. Teve um problema ecológico seríssimo. Porque já estava. Todo o ambiente já Tava estava inserido, tava inserido né? gado com. Claro. Então, isso aí é um case, você falou aí, eu lembrei. Eu falei, cara, isso aí. Às vezes a pessoa vem de fora e não sabe o que que é a realidade, o que que é a cultura. Pô, os Pampas já tem 400 anos, 500 anos, ou mais, né? Mas, isso vem desde a época do Pleistocênico, lá com os grandes animais Pois é, herbívoros que pô. pisoteavam. É, Não é de hoje. não é de hoje, Então, exatamente. Não dá para chegar E e falar, ó, cabra. Tá isso aí, errado. tá errado, exatamente. Isso é uma discussão, né? é uma grande discussão. É. Olha, Vamos lá, próximo. Olha. então isso aqui, essa mulher aí, quando eu defini o nome do projeto, o Ruachu, que eu achei um nome forte, que tem tudo a ver com o que está acontecendo, porque o Ruachu também é o órfão. O órfão é o cara que
esquecido. E o Pampa é esquecido. A nossa cultura, a gente está mais virada para o Uruguai Argentina do que para o Brasil, né? E aí O ela Uruguai tem apareceu. pampa ainda. O Uruguai é 100% Pampa. Ah, isso é de... 100%. No Rio Grande do Sul é 60% e depois tem mais uma porção na Argentina. Putz. Você já fez pampa uruguaia? Já. Eu faço agora, em abril, a gente faz um workshop de fotografia documental, que é uma semana de imersão em instâncias no Brasil e no Uruguai. A gente faz há 3 anos já. E essa mulher, ela é uma bugre, né? Sabe uma que bugre. bugre hoje é um termo complicado, porque o bugre era, na época que, lá das missões e tal, era aquele que não tinha alma. Essa é a... Então ela é uma mistura. Ela não sabe de qual etnia que ela é indígena, mas ela é órfã, ela tem uma descendente, traços indígenas fortíssimos. Fortíssimo. Ela era uma mulher do campo, que ela trabalhava que nem homem na época que ela era jovem. Uhum. Imagina a disrupção disso na época dela, né? Então ela incorporou, ela foi a materialização do nome que eu escolhi para o meu projeto. Ela foi um presente. Uhum. Assim, Não, é isso aí mesmo. Cara, que incrível, cara. Eu lembro muito dessa fisionomia na região do Mato Grosso, da minha avó. É meio andino também, Tem porque ali muito eles bugre. têm, né? Lá tem muito bugre. É. Tem muito bugre. Minha avó falava, normal, bugre. Sim, a gente fala, exatamente. Minha avó, ela tinha um pouco de sangue também. Tinha um pouco de sangue indígena. E esse projeto aí, talvez ele rode mais 1 ano, 2 anos ainda porque eu tenho umas histórias que eu tenho que buscar e o meu objetivo é fazer um livro, um fotolivro, onde talvez ela que vai contar essa história. Ela vai ser a narradora. Que demais. Pô, essa foto é incrível, cara. Nossa. Mais uma vez aqui, ó. A importância de ter uma câmera Olha pequena onde você foi. e tu mete ela onde tu Meu, conseguir. demais. Isso aqui foi no Uruguai, esse é o Pampa Uruguaio, numa festa que todo ano rola lá de uns amigos. Eu acho que é o segundo ou terceiro ano que eu vou, que eles estão castrando o gado, né? Os E novilhos. eles não têm problema com esse pessoal de proteção de animais? Sempre tem alguém falando. Sempre tem, né? Hoje está cada vez mais Tá cada complicado, vez né? mais complicado, é. Mas eles ainda fazem essas festas fechadas, que é só entre amigo e familiar, que depois de castrar, eles soltam o gadinho, ele corre e o pessoal vai pialar, vai, né, laçar, que é uma tradição, é uma É festa. uma festa, sim. E aqui eu tava numa. Aqui tem uma cerca, uma cerquinha. Uhum. Eu tava atrás de um dos pedaços de madeira ali com a câmera aqui, né? Não, E eu via que quando o animal que ele corria rente a essa cerca, o pessoal ia. Aqui tinha dezenas para ela, é grande. E eu via que quando o bicho me via ali, ele se assustava. pulava. Às vezes dava pulo, às vezes parava. E eu fiquei ali. Passava eu até que esse pulou. Putz, cara, mas foi. E o legal da grama saindo pedaço de Toda a grama. organização. Aqui, É, né? ficou demais. Eu gosto muito das fotografias que tem esse Aham. caos, mas é um caos organizado. Ficou, né? Todas essas camadas, né, de Ficou profundidade. demais, cara. Outro jogando ali, o outro. Pô, demais, demais. Que foto linda. Putz. Essa também é uma imagem bem emblemática que mostra essa tensão entre a pecuária. Aham. Por que eu falo pecuária? Porque pecuária no campo é igual, campo nativo, preservação extensiva, gado solto, Gado solto. e a cultura, né, sendo eficaz, sendo útil nesse contexto. E aqui isso aqui é para soja, né? Aqui é a lavoura, a agricultura chegando, tomando esse espaço. Então, é uma foto que, assim, não é um fotão, Aham. vamos dizer, estético, Mas é uma mas história. muita simbologia. E eu tô cada vez mais para esse tipo de foto do que para aquela que entrega tudo. Entendi. Isso aqui te põe em questionamentos, né? Aham. Te enche de perguntas, não tá te respondendo nada. A outra te responde. Tu tá vendo isso ali? Ela entregou tudo. É. Aqui tem mistério, tu vê que vai além da imagem, né? Olha. Isso aqui é um casal. Hoje existem os últimos 2 carreteiros, acho que vai ter mais foto deles aí no estado, que são 2 homens que vivem ainda levando de carroça na cidade. Patula, faz um. Batata doce, galinha viva e tal. E esse é um reduto de onde eles vivem. Esses eram carreteiros, não são mais. Então eu tenho um trabalho feito com o Tadeu Villani, que é um fotógrafo do Sul também, que a gente faz os workshops juntos e tal. E a gente tem um trabalho sobre esses carreteiros, os ex-carreteiros e esses 2 que continuam na ativa, que são fósseis vivos da cultura gaúcha. E são mais velhos também. São mais velhos. Então esses aí eram carreteiros. Incrível, Né? cara. Aí é um outro jovem, 20 e poucos anos, que também
cuida de uma fazenda lá, de uma estância. Mas já tá com G-Shock no braço. Tá. E tem que mostrar, né? Porque às vezes, tira o relógio. Não, Cara, não. tá documentando, não Mental, não mano. é fine art. E aqui isso aqui Mas é muito. pode seguir, pode passar. Cara, que demais. Eu consigo sentir o cheiro. Olha, isso aqui que é outro problema lá no Pampa, que são os pastos exóticos, né? É um pasto que aguenta mais a seca, né? E eles acabam se alastrando e tomando espaço do campo nativo também, é um problema, né? Tá. E eles estão tendo. E ele não é comestível? Ele é pro gado, é pasto Tá. pro gado. Só que ele é muito forte, né? Então ele começa a se espalhar pelo campo nativo e vai suprimindo. Aí é ali, dele montando o cavalo e tal. Olha aí, meu. As ovelhinhas. Olha o cara. Puta, demais essa foto, cara. Olha a carinha da ovelha. Não é ovelha, é bode, né? É uma ovelha, É ovelha, né? Eles estão tirando o pelo, né? Diz que é muito passiva, né? Quando deita, ela fica, né? A comida do gaúcho é ovelha. Eles chamam de consumo. Aham. Nem o consumo. E assim, todo dia se carneia, né? Porque é um animal Sim, pequeno. pequeno, é. E ela é quietinha, assim, diferente de um porco. É. Que sai aquela Sai gritando, né? gritando. Pegou no colo, já sai, até pequenininho, já sai gritando, né? Isso aqui é uma coisa que está acabando. Eles chamam de martelo. Para fazer a tosa da ovelha, hoje é tudo máquina elétrica, né? E os melhores tosqueadores Aham, são são os os de. uruguaios. Eles vão Ah, para Nova Zelândia, eles rodam o mundo para tosquear cara, os rebanhos de ovelha. demais. Isso aí. Sempre tem um cachorro pastoreiro, né? Esse cachorro eu pago bem para ele pousar aí sempre. Foi direitinho mesmo, olhando pro dono. Sensacional, cara. Olha os meninos aí, geração nova. Treinando, eles estavam treinando o laço, tava com um boizinho de madeira ali treinando, né? Que mundo incrível, né? Nossa, eu sou apaixonado por isso. A vida no campo para mim também Eu. acho demais. Aí é o tropeiro. Aqui esse é um dos carreteiros que eu te falei vivos ainda, o seu Ireno. Aqui ele está preparando, ele vai sair para vender, vai ficar uma semana fora. Ele está levando a boia, que é a comida para o gado que fica, que a esposa dele cuida. Então ele está preparando a casa antes de partir. Aqui são os tropeiros, final do dia chegando para acampar, vão fazer o fogo deles para assar a ovelha, né? Porque eles comem ovelha e tomam chimarrão todos os dias. Putz, coisa boa. Aí, ó. Já carnearam a ovelhinha e já tá ali. Aqui é água pro mate e a ovelha Tá fogo no chão. sempre. Que demais. Olha isso. Deve ser boa essas ovelhas, hein? Só salzinho, põe só salzinho. Eles usam muito aqui na estrada salmoura. Salmoura. Assim, não tem prato, cada um tem uma faca, Sim. tira um naco e vai comendo ali. Nossa. Passa a mão Deu fome aqui, roupa deu e já vontade de era. comer um carré de cordeiro aí. Que demais isso aí. Os carreteiros aí. Aí pra fazer o chimarrão, né? Fazer o almoço aí. O almoço. O que tu acha que eles vão comer aí? Carneiro. Arroz carreteiro. Arroz e carreteiro. Eles fazem o quebra-torto? Não, lá não. Que de manhã, de madrugada, comem antes de ir pro campo? Assim, alguns sim. Comida de verdade. Lá no Mato Grosso é quebra-torta. Que eles cozinham, ou tem um que acorda, faz a Comitivas, comida, né? as comitivas Não, e... aqui não, é um pouco diferente das comitivas. Aqui é um tropeiro também conduzindo a tropa de gado, Olha o olhinho daquele ali, ó. bem no meio da foto. Olha, paieiro, né? Fumando um paieiro. Tropeiro também. Olha Tropeiro o também, olhar, né? De gente vivida, né? De campo. Né? observando. Isso é demais, isso é demais. Isso aqui eles estão levando para vender na cidade. Uma viagem de 2 dias e às vezes morre uma galinha no caminho, eles vão perdendo. Cara, é uma luta. É uma luta desses carreteiros aí. Pô, sensacional. E tem foto de gaúcho. Pô, Ei, Marina. é verdade. E as músicas? Ainda houve a música gaúcha? Eles ouvem? Sim. A cultura gaúcha é muito rica, muito. Eu gosto muito, cara. A coisa que me chamou a atenção as primeiras vezes que eu comecei a ir para a campanha, os caras tomavam trago, em vez de falar bobagem, o que eles faziam? Declamavam poemas um para o outro.
Por isso que as Ou músicas têm poemas muito que poema, né? eles criavam, ou poemas que eles decoravam. Compridos, longos, histórias, e os caras declamando aquilo. Meu Deus, que é isso? Cara, eu rodei o mundo todo para Você redescobrir. gravou isso, não? Tem coisa gravada. Para descobrir a minha cultura, o lugar que eu sou Não, que. maravilhoso, cara. E toca as vaneiras lá. Ó, Dança, tem os bailes com vaneira? Eu fui rodeio, muito baile. em CTG, pô. Tá. Adorava. Canto da Terra, lá no Mato Grosso do Sul. Tinha os gaúchos que tinham o Canto da Terra. Tradição, onde veio o Michel Teló. Sim. Era e ele é gaúcho. Só que ele foi criado lá em Mato Grosso do Sul. Colega de classe do meu irmão. Olha aí que legal. Bacana. Pô, demais, cara. E aí, como que foi esse trabalho do Piauí? Então, Piauí, Que é outra coisa completamente outro diferente. mundo, outro mundo, cara. outro mundo. Quando nós voltamos dessa viagem de volta ao mundo, a gente voltou no final de 2000, início de 2019, um ano antes da pandemia, né? Então tu vê, a gente ia seguir viagem, cara. Às vezes tu entende por que as coisas acontecem depois, Com né? certeza, é. Então a gente voltou, a gente ficou um ano para botar as crianças na escola, retomar negócio, organizar a casa, tá assim com o mínimo de estrutura para encarar uma pandemia. Olha como as coisas funcionam. Verdade. Mas nessa chegada, Pandemia lá, imagina. Se bem que cara, a gente quer que eu te conheceu. fale uma coisa? Não sei se você sabe disso. Sabe qual que é o continente menos atingido no mundo? África. África. Tem Nigéria, que é um país de mais de 200 milhões de pessoas, o tamanho do Brasil. Eles tiveram 2.000 mortes. Mas foi muito complicado pro pessoal que estava viajando. Quem estava viajando Porque assim, ó, e a gente conheceu muita gente, né, nesse meio. Eles se juntaram em algumas regiões para estar juntos. E os locais, às vezes, iam ameaçar eles. Ou a polícia local, porque se eram estrangeiros, iam trazer o vírus. Então deu muito BO. Foi muito complexo. E se a gente tivesse feito isso, passado por isso com criança. Putz, criança. Então, assim, ó, Deus sabe o que faz. Livrou, né? Livramento, né? Foi um livramento. É. E, então a gente volta pro Brasil e aí eu recebo eu não vou contar essa história porque só essa aqui dá outro podcast. Mas veio um chamado muito forte para eu conhecer o sertão do Piauí e desenvolver algum projeto, trazer alguma coisa para ajudar aquele povo lá. Eu não queria ir, porque porra, cara, a gente tinha saído de uma vida bem complexa, tinha feito a viagem e tinha se prometido que nossa vida ia ser bem mais tranquila, mais simples, mais centrada na família, nessa volta. E, pô, começar um projeto social, cara, isso é um pepino do tamanho de um trem, né? Mas beleza, fui pro Piauí em abril de 2019 e aí senti um chamado muito forte lá de, cara, realmente tem coisa para fazer aqui. E aí eu começo porque eu nunca trabalhei em terceiro setor, sempre tive Que já uma é outra atração, coisa, é outro universo. Universo, né? E, bom, senti que eu tinha, através de muitas confirmações sobrenaturais também, que eu tinha que fazer esse negócio. E aí começamos, então, a desenvolver pensar muito num projeto e numa metodologia de ajudar famílias e comunidades do sertão do Piauí, do sertão brasileiro, mas no Piauí, para que eles conseguissem desenvolver uma autonomia, uma independência e ter dignidade. E, como eu falei, só isso aqui dá um outro podcast, cara. Mas, enfim, a gente começa a trabalhar e começa a buscar gente, a gente começa a formar uma equipe, e esse ano a gente vai fazer 7 anos já de existência desse projeto que tem trabalhado, que a gente chama assim, uma jornada de impacto e adoção comunitária, onde a gente leva acesso à água, através de cisternas e poços, segurança alimentar, com a implantação de sistemas agroflorestais, e ativação econômica, né? Vendo o que a comunidade tem. E isso é terceiro setor. Terceiro setor total. Eu não ganho governamental. nada, toda a minha O gestão, governo não tem nada disso aí. a gente se mantém Até distante. porque se for depender do governo, não sai nada. Existe recurso, mas a gente não quer. A gente quer a nossa independência fazer a coisa do nosso jeito. A gente acredita muito na nossa visão, a visão Com que Deus certeza. deu, e a gente segue trabalhando nisso, né, cara? E tem sido um trabalho incrível, assim. A gente está iniciando outras frentes agora de capacitação de liderança comunitária, educação financeira. Nossa. Então já são mais de 50 comunidades que a gente atua lá. Nós temos uma sede lá, física, que a gente leva. Você vai quantas vezes por ano? Cara, eu vou de 5 a 6 vezes por ano, assim, para lá. Que sensacional isso. E aí, junto a esse trabalho, eu comecei a desenvolver um projeto fotográfico também, porque, enfim, eu tô lá, tenho acesso, conheço a intimidade dessas famílias e é uma história que precisa ser contada, né? E não sou eu que estou contando, são eles, né? Através das lentes que estão lá. Então, esse projeto se chama Árida, que fala de um local árido, a Caatinga, né? O sertão brasileiro,
de vidas que, né, quem bate o olho e geralmente julga, são vidas áridas, mas que tem uma riqueza, tem uma abundância de felicidade, de esperança, de resiliência, velho, que não, assim, é de tirar o chapéu, sabe? Que impressionante. E culturalmente, como que é? É uma cultura, é um outro país, é um outro Brasil, É um né? O outro Brasil Brasil. tem isso, né? Então, a questão da E fé e da a cultura fé. anda muito, muito próximo lá. Putz, que Ainda demais. mais a gente trabalha muito no Quilombo, Lagoas, Aham. que é o maior quilombo da Caatinga do Brasil, né? Da Caatinga, e o terceiro maior do Brasil. E ali eles têm uma questão cultural de resgate agora muito forte, né, cara? É bonito de ver, assim. Eu tive lá em janeiro agora e fiz uma imersão no Quilombo com gente de lá Uhum. para conhecer. Queria ver os locais Tem as históricos. danças Tem tudo. tradicionais. Isso Tem. não foi afetado, ou foi também? Isso eles estão resgatando, Estão né? resgatando. A capoeira, Uhum. os reisados, todas aquelas manifestações religiosas e culturais, eles Aham. estão com ganas Que de demais. fazer isso ficar forte. E tem as músicas locais, Tem, tudo. tem, tem. Na região, tem. É que tipo, Eles têm santa deles lá. tem santa Tem uma, deles. chama Cova da Tia, que é uma escrava que morreu, que tem um templo lá que vem gente de outros E não lugares foi. de Vaticano nem lá. sabe. Tipo, Não sei, cara, se é como o Padim Cícero, né? é coisa deles, é do quilombo, tá lá dentro do quilombo. Bem interessante. Aí tu vai lá, o pessoal leva mão de madeira, pé, tal, que é as promessas, né? Então o cara teve uma colheita boa, porque ele pediu para ter Aham. a colheita boa, ele leva uma garrafa com sementes de milho, deixa no altar, e alguém que precisa vai lá e pega e planta, depois leva. Olha, Bicho, é não, sensacional. demais. Você tá. Sensacional. Pô, vamos ver, eu quero ver Aí, tá foto. aí. Aqui é. Então, isso aqui são os barreiros, que são açudes que enchem da água na época da chuva, alguns naturais, outros feitos por mãos humanas ali. E esse aqui é um que nós visitamos, foi O no. maior problema é a água. Água É é a água, né? escassez de água, né? É. Aqui estava seco, isso aqui é para ter água. Putz. E a gente estava lá também num workshop fotográfico em agosto do ano passado. Passamos aí, estava vazio, assim, seco. E aí esse menininho estava passando com o pai dele lá, já paramos para conversar e já fotografamos ali, né? Olha, Os sequinho cachorros mesmo. dele. Aí também era açude. Mesmo lugar, é o mesmo lugar, os cachorros do menino. Isso aqui era. Eu nunca vi isso seco desse jeito, Nossa. em 7 anos. E aqui é onde a pessoa tira água, né? Vai buscar água de Sim. burrinho, de balde. Mais uma daquelas fotos que não tem impacto visual Uhum. praticamente nenhum, mas tem muita simbologia, né? A gente fala de resiliência. Isso aqui tá caatinga seca, seca, seca. E esse cactus aí, cara, um verde assim, ó, parecia um, sei lá, um verde abacate, coisa mais linda. Então é uma foto que traz esses questionamentos, né? Traz esse pensamento que vai muito além só de uma estética bonita. Né? Isso é uma coisa que não dá para se aceitar ainda hoje, pessoas caminhando quilômetros por dia para buscar água na cabeça. Aí tu vai ver os velhinhos depois todos com cheio de hérnia, dores nas costas, porque desde criança estão carregando peso na cabeça, né? Buscando água, velho. Putz. Água. Ah. Tem uma fachada de uma casa. Essa família, cara. Então, quando a gente trabalha com a entrega de cisternas, a gente faz toda uma. A gente tem assistente social, tem toda uma equipe técnica que vai nas casas e investigar, ver se realmente precisam. Daqui a pouco tem condições e está gastando com outra coisa, porque o nosso recurso é limitado, Uhum. não é recurso de governo, né? Então a gente é muito criterioso para quais famílias a gente vai contemplar. E a gente estava fazendo uma visita e esse cara era ajudante pedreiro em uma outra casa e viu o movimento e chegou correndo lá. Cara, eu preciso de uma cisterna. Eu disse, a gente tem uma lista aqui. Não, não, preciso de uma cisterna, meu lugar é seco, vem na minha casa. Insistiu tanto que a gente foi. E aí, isso aqui não são todos os filhos deles, né? Então era uma casa paupérrima, uma peça só, num local seco, 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 cara, que a gente não tinha um recurso para fazer essa cisterna, mas a gente fez uma campanha relâmpago assim Uhum. e conseguimos no dia já encaminhar a cisterna deles, né? Então a família hoje tem essa Pô, cisterna com água ali. Aqui é a produção da farinha, farinhada, da mandioca, que também é muito legal de acompanhar, de fotografar, porque isso envolve toda a família, os vizinhos, né? Para produzir a tapioca, que é uma região muito eu tô forte. achando muito incrível.
que você tá dando, com o tempo você foi dando um significado para as fotos. Antes era uma coisa estética. E tá com significado, histórias, né? Pô, isso é muito legal. Eu acho que é É um. uma evolução. Eu acho que sim, eu acho que é um outro passo, assim. Tanto é que até minhas referências fotográficas mudaram daquele fotão de pura estética, que é legal, Que é é legal, bacana. sim, claro. Mas, cara, hoje quando eu gosto muito de fotolivro. E para mim pegar um fotolivro para ler não é qualquer hora, assim, eu tenho que estar. Aham. Porque é a mesma coisa de assistir um filme. Eu quero que o fotolivro me leve para uma história que me faça preencher os frames entre as duas páginas, né? Entre uma Sim, página isso e é outra. perfeito, né? Então, se o fotógrafo me entrega um portfólio ali com só foto boa, eu cansei de ver foto boa, cara. Uhum. Todo mundo faz foto boa, Sim, uma hora ou outra sai. é. Mas essas que tu tem uma imagem que te leva a questionar, tá, mas por que o cara Parece botou que essa tem foto muito a aqui? ver com a imersão que você teve nessas realidades culturais, entendeu? Eu acho que isso mudou a tua cabeça em relação a isso. Que Provavelmente. te deu um salto mais à frente, entendeu? De ver o que as fotos iam transmitir para as pessoas, né? Pode ser, Isso pode ser. é. Pô, e essa? Então, isso aqui é uma produção de algodão orgânico, feito lá no sertão, Caramba! em consórcio com outras espécies, né? Isso aqui quem coordena esse projeto é uma marca francesa de calçados e a gente tentou trazer algumas famílias também para esse processo, algumas entraram. E esse é um cara que ele tá com o algodão dele lá pronto para colher e ele tinha colhido já o gergelim, né? Ah, tem gergelim também. Isso aqui é gergelim, é girassol. Então, 50% do cultivo tem que ser algodão e 50% da área outras coisas, que ajudam a fixar nitrogênio no Aham. solo. Tem uma série de segurança alimentar também. E aqui, pô, tá, como é que eu vou fotografar isso aí tudo? Eu vi aquele feixe de gergelim, cara, abraça isso aí, vamos tapar tua cara e então, tem essa pegada mais Muito contemporânea, assim, legal. né, de um retrato Pô, isso é diferente. um belo retrato, pô. Ainda se usa muito os potes, né? Isso aqui é a Uhum. geladeira Pô, para água que se usava, né, no é a melhor passado. água que existe. Então eles tiram a água da cisterna, água de chuva, e colocam nos potes para ficar fresquinha, né? Pô, E ali bom eles se demais. servem todo Bom dia. demais. Tá bebendo? Ou não? Tá, uma cabacinha ali. Casas ainda de pau a Olha pique essa lá, igrejinha, cara. São Batista. Que loucura. Tem padre? Tem, padre. Caramba, cara. Olha. A fé, que é Fé, cara. assim, não tem como viver sem, não tem como ser ateu num lugar desse, cara. Eu digo porque eu conheço muita gente lá e não chega. A gente ocidental, uma coisa que eu aprendi nessas andanças em relação à fé, à crença, Aham. né? O povo do Oriente, não importa qual religião lá, mas o povo oriental, a religião é um guarda-chuva. Ela rege o que tu vai vestir, o que tu vai comer, o que tu vai trabalhar, o teu hobby, tal, tal, tal. É a religião, é o que tu crê, teu Deus. Nós, ocidentais, a gente encaixa a religião, seja ela qual for, no meio do trabalho, do nosso hobby, tá? E eles vivem muito como O oriental. esse povo oriental. A fé rege tudo, cara. Eles dependem do sobrenatural, dependem de milagre. Eu nunca esqueço a história de um senhor E os que, milagres acontecem. escuta essa, na seca, ele foi no barreirinho que a família tinha lá, que é esse buraco no chão que é cheio de água, buscar água para a família, que ele fazia isso todos os dias, várias vezes. E quando ele chegou lá, tinha um bode morto dentro da água. Ele olhou para os lados, né? Diz que ele olhou, se ajoelhou ali no meio do sertão velho lá e pediu a Deus que aquela água não trouxesse doença para a família, porque era a única que ele tinha. Ele encheu os baldes, chorando, e foi para casa. No meio do caminho, um caminho de 300 metros, o tempo fecha, começa a chover. Ele joga fora aquela água suja, contaminada, e enche os dois baldes com a água da chuva. Isso aí. Então não é uma fé É uma é uma resposta, cara. necessidade para sobreviver. Putz, essa foto é muito forte, cara. Aqui também fala muito da resiliência, né, cara? Local sequíssimo, a água que tinha já indo embora, e aquela árvore ainda esplendorosa lá, frondosa, com os pássaros habitando nela, indo.
Então, para mim, é uma foto muito emblemática dessa realidade dura do sertão. E é um lugar lindo, né? É, e tem estética aqui, né? Não, e assim, tem muitas dessas. Você perde 7 cidades? Isso é. Aqui é Canyon do Viana, Canyons do Viana. Putz, que Lá lindo. tem a Parque essa Serra da Capivara. Aham. É maravilhoso. Região Aqui maravilhosa, tem assim, umas inscrições rupestres. pré-históricas, É. né? O maior museu a céu aberto do mundo. E é incrível. Você já foi lá? Maravilhoso. A gente vai sempre lá, a gente tá do lado lá, né? Putz, como tem história, né? A gente nem sabe, né? Igual a Pedra da Gávea, né? Você sabe, né? Muita história, muita história. Olha essa foto. Ele tá com estilingue? Tá caçando pra Com comer. estilingue. Estilingue, pássaro e. Olha. Putz. Esse é o Piauí lá. Vem. Então meu coração metade é Pampa e metade é Pô, Caatinga. só tá bem dividido, cara. Vamos botar o Pantanal aí no meio, pô. Então a gente fez ano passado uma imersão lá, que foi Foram pra maravilhosa. onde? A gente fez. Vocês conhecem o José Medeiros, que é o fotógrafo lá de Cuiabá. A gente fez com ele e Aí foram no Mato Grosso. Mato Grosso. A gente fez ali, Porto Jofre. Aham. Então foi 2 dias de onça, de rio, e o resto da semana, cara, comunidade quilombola, mascarados, Vocês foram pra Vila cavalhada. Velha? Não. A dona. Vila Velha, vocês foram? Não, Uma não. cidade só de Não, negros. não. Cara, O essa que nos cidade... chamou lá foi a cavalhada de Poconé. A gente documentou a cavalhada. Putz, Foi demais. a cultura é Eu quero maravilhosa. continuar indo para lá para desenvolver Pô, esse na próxima trabalho. vez que você for, me avisa. Bora. Eu vou, Maravilhoso. cara. E lá tem essa cidade, que é uma cidade... Eu não sei a história exatamente, mas é muito antiga, 1600 e pouco, que é uma cidade que era de negros. Ah. E ela é tipo assim, uma volta ao tempo. Cáceres era isso, 1600 e pouco também. Ah. Tem a catedral, só que já descaracterizou muito a cidade, mas vale a pena conhecer. Fala Princesinha do Pantanal. Cáceres. Tem um festival de. A cidade da minha mãe. Né? Pô, mas demais. Pô, Guto, cada história, hein, cara? Meu Deus do céu. As partes que compõem nossa vida, né, tia? E assim, eu quando quando a gente voltou da viagem, eu precisava fazer minha vida ser interessante. Porque senão eu ia viver no passado, né, meu? E acontece muito, quem passa por uma coisa dessas e tu volta para a vida que tu fugiu, entre aspas, né, que tu abandonou, não é legal. Às vezes separa o casal, ou vai ter deprê, ou vai viajar de novo, meio sem consequência, assim, se dá mal. Então eu precisava voltar e voltar bem. Então eu consegui, Então a cara. mulher entendeu desde o começo. Sim, da maior força, apoio, tu Ótimo. Teus viaja filhos muito. já estão. Qual a idade dos teus filhos? Sofia tá com 15 agora e o Caio com 18. Putz, Mas tô acostumado, pai. Porque eu viajo ou pelo algum meu deles negócio ou pela fotografa? Gosta de fotografia. fotografia? Desenho. Sofia é muito desenho. Eu Caramba. nunca forcei, assim. E na viagem, no início, eles tinham muitos ciúmes da câmera. Porque eles queriam estar comigo e eu queria estar Aham. gravando. Então, Pô, mas daqui a pouco pega gosto. tá ali. É igual foi com meu pai comigo. é, De tanto olhar. se conecta. Você abre a oportunidade para ensinar ou não? Você deixa. Pra eles? É. Se quiserem, não é uma pauta de conversa, assim. Quer. O meu pai já foi na porrada. Talvez eu estou fazendo errado. Eu fui fazer um book na escola. Fotografar, eu queria fazer para vender as fotos para as meninas, né? Aí eu levei para ele de uma coleguinha que era bem bonita, tudo, fiz as fotos. Primeira vez, cara. Mandei imprimir, levei lá para ele. E aí, pai, o que você achou? Aí ele pegou a foto assim, foi jogando. Aí eu falei, fala. Tá uma bosta. Eu fiquei, aí na hora eu falei assim, pô, mas eu tô trazendo pro senhor me ensinar. Você que é o fotógrafo. Ele falou, não vou te ensinar nada. Não sabe aquela biblioteca que tem lá em casa? Tinha biblioteca antigamente. Te vira nos 30, mano. Ele falou, vai lá, os livros que eu estudei estão tudo lá. Senta lá. Ele falava com uma palavra mais bruta do que isso. Tô falando. Tipo, senta a bunda na cadeira e vai estudar. Aí eu falei ainda, mas pai, esses livros estão tudo em inglês. Porque era só livro em inglês que tinha. Aí ele falou, eu paguei cultura inglesa pra você pra quê? Vai lá exercitar teu inglês lá, se vira. E eu fiquei com raiva, cara. Eu falei, eu vou aprender, eu vou ficar melhor que esse velho. Pela força do ódio. Funciona. Pô, mas muito obrigado, meu amigo. Vou te chamar de meu amigo, pô, porque, pela entrevista e espero que a gente
Depois faça. Quero saber. Você falou que tinha uma que você falou só isso aqui do Piauí, né? É, Já dá uma história inteira. Mas é muito interessante que você levou a fotografia para outro patamar. Isso é muito interessante. bacana, bacana ouvir isso. Você está fazendo com que a fotografia chame a atenção de maneira positiva. Porque eu também estava até conversando com outro entrevistado outro dia que muita gente usa de forma negativa, né? Mostra só desgraça, eu não gosto. É. Eu não gosto de você pegar a miséria e tratar de uma maneira como se fosse um zoológico. Você está passando, né? Não vê um ser humano ali, né? Isso é um ponto bem. Só Isso existe abrindo, muito na fotografia. abrindo um parênteses aí, a gente tem feito essas imersões de fotografia documental no Pampa, no Piauí, em Cuba Aham. e Pantanal fizemos ano passado. E se fala muito nisso, né? Porque a gente está levando as pessoas para ter uma intimidade com os habitantes desses locais. Então não é um safari humano. Aham. Não vai estar lá para fazer foto. É. Vai estar para se relacionar com Isso as aí. pessoas, Eu também penso. mostrar que elas são importantes, que elas são dignas. A fotografia vai ser uma consequência dessa, Isso. Eu concordo dessa com relação, né? com essa Então teoria. eu acho muito importante essa Que existe muito questão isso, ética, né? porque e não é legal, né, cara? Ah, não é, cara. Você E as tá pessoas ajudando. sentem, velho. Você não tá ajudando em nada nisso aí, né? Não, Pegar um mendigo no chão, pá. não. Estética, ficou. Horrível. Eu acho isso horrível. Eu acho horrível também. Acho cafona É. e acho uma calhordice. Se não vai ajudar em nada, não faz Fotografa sentido. outra coisa, né? É, fotografa outra coisa. Explorar. Uma legal, muito obrigado. Vou Legal. fazer agora um disclaimer que fala. Agradecer a Worldview pela estrutura que recebe a gente aqui, né? A gente poder fazer levar esse conhecimento para os fotógrafos. A Worldview que é uma loja que tem todas as marcas praticamente. Aqui no prédio tem assistência técnica. Enfim, é uma estrutura bem legal e está crescendo bastante. Quem vira São Paulo, quem é de São Paulo, venha conhecer a loja. E a Fujifilm, que está apoiando esse projeto, está muito ativa com a comunidade Fujifilm. Estou muito feliz com isso e o projeto é para isso, para aumentar esse senso de comunidade, que a Fuji tem isso, né? Do senso de comunidade que nenhuma marca tem. Acho que talvez Leica, mas Leica é muito elite. Sabe que eu não sei se posso. Pode, claro. Recebo, cara, vira e mexe alguém mandando mensagem. Cara, que câmera tu usa? É Fuji, né? Pelas cores, o pessoal reconhece. Tá, que câmera é? Aí sempre, quando eu falo Fuji XT1, bah, os caras acharam que era, ninguém acreditava. Então, essa comunidade, ela se conversa, Sim, é ela impressionante quer isso. entender as coisas. E a comunidade da Fuji é mundial, cara. É. Eu não vejo. Agora tem um pessoal criando coisa de Sony e tudo, mas para mim não tem vida, cara. Não tem- eu sempre converso com o pessoal da Fuji que até entrevistei um diretor aqui essa semana. E a Fuji, ela é a única empresa que é 360 graus da fotografia, cara. Né? Não existe. No mundo. A Fuji faz filme, químico, papel, até hoje, Instax, câmera instantânea, Aham. lente de cinema, lentes, e tem 2 sistemas. Tem o X-Series e tem o GFX. As médias formato. Cara, é tudo. E tem impressora gráfica, tem tudo. Os caras respiram. Eles respiram fotografia. E todo o negócio da Fujifilm veio da fotografia. Então, eles têm a área médica, veio da fotografia. Eles têm a parte de dados para bancos de armazenamento, veio da fotografia. Tem cosmético na Ásia, um dos mais top da Ásia, chama Astalift. É da Fuji. É aquele Astaxantia, né? Astaxantia, uma coisa que que usava no o colágeno que usava para os filmes, né? Aham. Os layers. Aham. É uma das marcas mais tops Legal. da Ásia, né? Então, eu acho que por esse motivo que a marca entende, é tão profunda dentro da fotografia, que o fotógrafo se identifica. Eu tenho essa impressão. Entendeu? Eles criaram o sistema X. Isso não é só design para propaganda, eu acredito. Eles vivem esse amor pela fotografia. Eu vejo pelos diretores que eu conheci lá no Japão. Tem uma história bem bonita com a Fuji. Pois é, um dia tem que alguém me entrevistar. Verdade, cara. Mas é assim, mas eu vejo que realmente eles têm um amor pela marca, e empresa japonesa, principalmente no Japão, é assim, né? Eles criam uma família, cara.
Não tem rotatividade. A rotatividade é dentro da empresa. Então vira uma família. Então é bem legal. Isso eu acho que as pessoas conseguem sentir. Elas não entendem o que é esse lance da comunidade Fuji, mas elas sentem que tem, tanto que o Fuji X Lovers, pô, eu sinto uma comunidade. Todo mundo querendo participar e tudo mais. Bem, bem legal, né? Legal. Mas obrigado, muito obrigado Eu agradeço, cara. pela visita, Tem papo. todo mundo. Hoje foi muito bom. 2 grandes entrevistas. Que legal. Isso aí. Obrigado. Tamo junto. Valeu.